E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero bater um papo rapidinho com vocês sobre um assunto aqui que eu coloquei no livro que eu escrevi sobre o Tribunal do Júri, a prática no Tribunal do Júri, ok? Se você tiver interesse pelo tema, você pode adquirir nas livrarias, no nosso site também, martinsbrito.eadplataforma.com. Lá você tem até uma promoção que é o nosso curso em defesa criminal, e você recebe esse livro em casa gratuitamente, ok? Lançado agora, fresquinho. E o que eu quero trazer para vocês hoje é um momento muito delicado quando o advogado está atuando em um caso concreto, né? Que é o momento que ele precisa definir qual a tese defensiva ou quais as teses defensivas que ele vai utilizar dentro do caso concreto, ok? Então é possível utilizar mais de uma tese defensiva? Claro que é, tudo vai depender do caso concreto. Eu trato isso aqui no capítulo 5 do livro, tá? E abordo esse tema aqui, tá? Inclusive coloco aqui um roteiro para a elaboração das suas teses defensivas, né? Você deve seguir. E isso vai facilitar o seu trabalho na hora em que você for catalogar, mencionar, escrever, começar a definir, né, por onde começar. Esse roteiro vai te dar aí um parâmetro muito legal. Vale a pena dar uma conferida lá. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte: você, nesse caso específico que eu estou mencionando aqui do livro e no que eu estou falando agora, é lá quando você está no plenário do Tribunal do Júri. Então, lembre-se de uma coisa: os jurados são pessoas comuns do povo. Ali tem profissionais diversos, com diversos dogmas, diverso grau de cultura, educação, a mistura da religião, seus princípios. Tudo isso você tem que levar em consideração quando você for apresentar a sua tese defensiva. Então quer dizer que eu tenho também que me preocupar com isso? Claro que sim, porque você vai apresentar para eles. Eles que vão julgar o caso concreto, eles que vão decidir se seu cliente é culpado ou inocente. Então observa também esse detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque toda e qualquer tese ou teses que você vá levar e vá oferecer para os jurados, primeiro, ela tem que ser legítima. E o que é ser legítima na realidade? É ter amparo legal nos fatos e amparo legal no direito. Ou seja, se eu tenho um caso concreto em que se está discutindo um fato, porém existem provas contundentes, né, sobre aquele fato, não adianta, em regra, você querer negar a existência daquele fato. Imagine que tem uma filmagem lá mostrando o réu atirando no sujeito. Não tem como você negar, ninguém quer ser enganado. Não é isso. Isso não seria uma defesa legítima no sentido de credibilidade. Você estaria fadado aí a um insucesso, porque muito provavelmente você estaria sustentando uma negativa de autoria, tá? Então você tem que buscar apresentar para os jurados, né, teses legítimas. Esse legítimo, como eu falei, é questão de credibilidade. Ninguém gosta de ser enganado. Isso está atrelado, pessoal, ao princípio da lealdade processual. E agora eu estou falando da lealdade processual, não é só, né, dentro do processo que envolve a outra parte e o juiz que vai julgar. Eu estou falando agora de uma lealdade processual para também com os jurados. Mostre isso para eles. Então, é possível ter mais de uma tese defensiva? Eu já fui para um plenário do júri com 4 teses defensivas. Das 4, consegui uma, que foi a desclassificação. É muito interessante isso. Agora, toda tese defensiva ela tem que ter amparo legal, legítimo, plausível para ser apresentado para os jurados e ser sustentado por você que vai estar lá fazendo a defesa oral do seu cliente. Então,
não imagine que você vai enrolar. Eu já escutei umas conversas assim, sabe, que é complicado. Uma vez eu fui fazer um júri, aí o sujeito, o advogado anterior, compareceu e eu fui só para fazer, eu fui contratado para fazer o plenário. Ele já tinha atuado na primeira fase, a família não ficou satisfeita, e depois ele apareceu no dia do julgamento no plenário, pediu se podia dividir comigo a tribuna. Eu falei, pô, infelizmente não dá, eu tenho uma tese defensiva. E ele falou, não, mas eu vou ali falar meia dúzia de palavras, 20 minutinhos, é só para tumultuar, enrolar, é só para dar uma informação, enfim. Pô, isso não funciona, gente. Isso não funciona. Tá? A gente precisa ser técnico, a gente tem que saber que a gente está falando com pessoas que estão ali dando seu tempo, fazendo seu papel cívico, estão ali, sabe, cheio de problemas, cansadas, com responsabilidade para julgar. Então, seja honesto com essas pessoas, seja honesto com o direito, seja honesto com o réu, com a vítima. Então, apresente teses defensivas que sejam legítimas. Não se esqueçam disso. Se for para lá para querer levar a conversa fiada para os jurados, certamente você não vai ter êxito, né? E fica uma coisa super desagradável. E outra coisa, lembre-se, tese defensiva, quando eu vou criar, eu tenho que levar a lógica na apresentação dessa tese defensiva. Então, se eu estou levando mais de uma tese defensiva, eu vou buscar primeiro, a primeira tese que eu vou colocar na mesa, que eu vou apresentar para os jurados, é a tese que eu mais tenho possibilidade de obter êxito. Então, eu vou fazer um escalonamento, vou começar da melhor para pior, ou da melhor para menos melhor, digamos assim. Então, a gente vem escalonando. Onde é que eu tenho uma boa tese defensiva? Eu tenho na legítima defesa. Aqui tem a legítima defesa clara. Então, tenho elementos para sustentar isso. É nela que eu vou investir grande parte do meu trabalho. Aliado a isso aqui, eu poderia ter tem uma tese também, né, do privilégio. Caso os jurados não acatem a sua tese defensiva de legítima defesa, agora eu posso apresentar uma segunda tese, por exemplo, de privilégio, porque o sujeito agiu sob domínio de violenta emoção. Posso. Então, veja bem, o que é melhor? Ter absolvição por uma legítima defesa ou ter uma diminuição de pena pelo privilégio? É óbvio que é legítima defesa. Então, eu vou investir mais tempo ali no sentido de estudo, no sentido de explorar esses elementos desses fatos junto com a tese defensiva da legítima defesa e apresentar para os jurados. E vou deixar um tempo, né, para que eu possa apresentar também a questão, caso eles não entendam plausível acatar a tese de legítima defesa, eu posso dar essa oportunidade para eles acatarem o privilégio. Eu estou dando uma alternativa. Eu poderia ter uma outra alternativa, poderia, tudo vai depender do caso concreto. O que eu acho que você tem que prestar atenção tem que ser leal, a tese tem que ser legítima, ou seja, ela tem que estar entrelaçada, tem que ter ligação, né? Tem que ter um nexo, né? E aí vou usar um termo técnico, nexo causal, tem que ter um nexo, né, do que aconteceu e no que eu tenho de prova produzida ali na audiência para apresentar para os jurados, e dentro desse nexo, carregar ela para dentro do direito e mostrar que o direito ampara aquela conduta. Aí você vai ter grande possibilidade de ter êxito no resultado que você pretende. Então, fica essa dica aqui para você que atua ou que pretende atuar lá no Tribunal do Júri, né? O momento da escolha da tese defensiva é crucial, leve em consideração isso, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Abordo isso aqui no nosso livro, está lá no capítulo 5, botei teses defensivas, tá? E tem tantos outros temas aqui super interessante para você que atua ou que pretende atuar no nosso livro aqui. Então, fica essa dica. Nosso e-mail, professor@josebrito.com.br. Qualquer dúvida, entra lá e deixa a sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, seja lá o que for, que a gente retorna. martinsbrito.eadplataforma.com. Essa é a nossa plataforma onde nós temos os nossos cursos jurídicos. Inclusive, lá
tem, né, o curso em defesa criminal, que está com uma promoção espetacular, e se inscrevendo lá, você vai ainda receber o livro na sua casa gratuitamente, autografado, e vai fazer uso dessa ferramenta aí. Temos também o nosso site, que é josebrito.com.br, que é o do escritório. Também você pode entrar lá, visitar o nosso site, tem bastante informação interessante lá, ok? Logo a gente está retornando com outras informações. Grande abraço aí para todos vocês aí.